Bom dia, Fran. Bom dia, Tami. Gente, vocês estão todos sentadinhos no celular esperando dar 6, chegar a minha notificação? É assim? Bom dia, gente. Bom dia, Lê. Vocês ficam no celular assim esperando dar minha notificação, gente, das 6? É isso? Ai, gente. Bom dia, Rafa. Vocês estão bem, gente? Me contem. Domingo, gente, é o dia de ver quem vai permanecer. Porque começar tudo é muito fácil. É muito simples. Agora, permanecer que é o desafiador, gente. Permanecer é o desafiador. Em tudo, né? Mas principalmente quando a gente começa a se conectar, né, com a nossa espiritualidade. Porque eu falo que quando a gente, né... Vocês vão viver aqui, muitas estão vivendo o primeiro amor. Tipo, meu Deus, ele fala, ele de fato responde, né? Vocês vão começar a ver coisas acontecendo na vida de vocês. Então, você vai ficar... Quando a gente começa tudo isso, eu falo que a gente fica chocada. Só que depois, por mais absurdo que pareça, bom dia, pá, muitas vezes a gente acostuma. E a gente perde esse primeiro amor, né? Essa coisa, essa empolgação. Bom dia lá. A gente perde essa empolgação, então é assim, o permanecer. Mesmo com tudo, eu escolho permanecer. Gente, é um domingo, 6 horas da manhã, né? Falo por todas, queriam estar deitadinha na caminha dormindo, não é? Mas eu sei que ao mesmo tempo que vocês queriam estar na caminha dormindo, vocês querem fazer um levante na casa de vocês. Vocês querem que a tua casa prospere, vocês querem dar próximos passos na vida, né? Vocês querem que seus filhos prosperem e possam viver sonhos também. Então, eu sei que cada uma tem uma razão para estar aqui. E isso é isso que está fazendo vocês permanecerem hoje. Então, lembrem disso nos dias que vocês estiverem permanecer. Eu tava vendo uma entrevista. Ai, deixa eu tirar a música cantando, senão daqui a pouco o Instagram me derruba. Bom dia, tá? Eu tava vendo uma entrevista do ator que fez Jesus no The Chosen. E ele tava falando que muitas vezes as pessoas que estão encontrando ele estão falando que não vão ter coragem de assistir a 6ª temporada. E ele falava assim, você vai ter coragem de abandonar Jesus quando ele mais precisa de você? E eu confesso que eu tava falando a mesma coisa do The Chosen. Eu falo, eu não vou ter coragem de assistir, não vou ter coragem de assistir. Mas é isso. Aí ele fala, ele foi pra uma cruz por você e você não consegue assistir a dor que ele passou por você. Porque de fato é encarar essa realidade, né? Que doeu até pra ele. Mas que pelo amor dele a gente foi libertado, perdoado. Então que bom ver vocês aqui. Que bom. Não é só uma live, vocês sabem. Não é só um abrir de Bíblia. É um mover espiritual, gente. É um mover nos céus. E quando os céus se movem, é impossível vocês não verem aqui. É impossível vocês não verem coisas acontecendo nos pequenos detalhes, gente. Nos pequenos detalhes, assim. Nos pequenos detalhes. Desde que eu postei aqui no Instagram que eu ia fazer, meu número de seguidores não para de crescer. Porque aquele dia eu falei assim, tá tudo bem, meu Instagram é pra isso. Pode colocar quem você quiser. E ele tá crescendo assim num número que não para. Parece que tem um patrocínio rodando assim eternamente no meu Instagram. E não tem basicamente nada, não tem um centavo. E as pessoas estão chegando. E não é sobre pessoas, mas é sobre o mover, né? Quando a gente move nos céus, a terra se move naturalmente.
Então confie no processo, mulher. Vamos orar? Bom dia, Carla. Fechem os olhos um pouquinho. Espírito Santo. Espírito Santo, meu amor, que você invada essa live hoje. Que hoje seja um dia tremendo, um dia sobrenatural para todas nós. Que o Senhor nos traga hoje uma palavra que nos dê direção, que nos dê consolo, que nos dê força, que nos ensine, Pai. Que o Senhor nos traga clareza de onde a gente está errando, de quais os caminhos que não são para nós, das coisas que a gente precisa se despedir e deixar. E não porque a gente vai deixar de abandonar, mas é porque a gente vai entregar sabendo que existe uma nova estação. Que hoje aqui o Senhor nos permita discernir o tempo das novas estações na nossa vida. Que o Senhor nos permita trocar as vestes. Pai, invada o nosso coração, a nossa vida, a casa de cada uma, Pai. O Senhor sabe o que passa no coração de cada uma. Elas carregam coisas que elas não contam para ninguém, Pai. Mas que estão se tornando pesos mortos dentro delas. E de mim libera todas nós, Pai. Que o Senhor possa tirar, que o Senhor possa mover, que o Senhor possa nos mover se precisar. Que o Senhor nos mova de casa, de estado, de país, para onde for o caminho que você tem para nós. Não o da nossa cabeça, não dos nossos sonhos, mas o seu. Que o Senhor se apresente para nós nessa manhã de domingo. Amém. Vamos abrir, gente? Caiu em Marcos. Acho que eu fui pra trás, não fui pra frente. Tem aplicação pra vida. Gente, quando caiu assim, ó, não tem nada e tá acabando o capítulo, mas tem 2 aplicações pra vida aqui. E eu vou trazer elas, tá? Marcos relata o que geralmente chamamos de a grande comissão. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. As pessoas de todas as igrejas cristãs aceitam e tentam executar esse versículo. Porém, 2 versículos depois, em Marcos 16, 17 e 18, Jesus diz que os crentes expulsarão demônios, falarão em novas línguas e imporarão as mãos sobre os enfermos. Algumas igrejas não praticam essas coisas e muitas ensinam contra elas. Sinceramente, creio que alguns instantes de reflexão sincera revelarão a alma que busca que, se Jesus falava sério ao dizer que devemos cumprir as palavras de Marcos, então ele pretendia que também cumpríssemos os versículos 17 e 18. É perigoso escolher alguns versículos das Escrituras em detrimento de outros. Se vamos seguir todo o Evangelho, não podemos pegar as Escrituras com as quais nos sentimos confortáveis e ignorar o resto. Precisamos de todo o conselho da palavra e não apenas de partes e pedaços dela. Marcos 16, 20 diz que os apóstolos foram por toda parte pregando a palavra e Deus confirmava a palavra com os sinais que a acompanhavam. Sempre acreditei que esses sinais e maravilhas fossem curas milagrosas.
Até o dia em que Deus começou a me mostrar que eu devia crer não apenas em curas milagrosas para confirmar a palavra que foi pregada, mas também devia crer e esperar reviravoltas milagrosas e frutos abundantes em qualquer área sobre a qual estivesse ministrando. Não importa o que você faça no serviço ao Senhor, quer seja em casa cuidando de sua família, como funcionário em uma empresa, como funcionário público, como voluntário em um hospital ou em um asilo. Seja o que for que você faça, onde quer que você faça, creia em Deus para trazer reviravoltas milagrosas, que se seguirão as coisas que você faz para servir a Ele. Jesus nos cura onde quer que estejamos sofrendo. Quando nos dedicamos a cuidar dos seus interesses, podemos esperar que os sinais nos acompanhem. Vou até pegar meu marca-texto aqui. E aí, gente, eu vou falar de mim. Porque quando a gente vê essa frase, né? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A gente fala de Big Brother, a gente fala de novela, a gente fala das fofocas da Virgínia, a gente fala do nosso trabalho, né? Meu Instagram, eu sempre falava de constelação, sistêmico, constelação, sistêmico, constelação, sistêmico. Só que vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, gente. Eu falava mais... Qual capítulo e versículo? É Marcos 16, 15, que tá escrito. Marcos 16, 15 basicamente é: E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporarão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E aí, esse versículo 15 é o que mais me pegava, né? Até um pouco contraditório aqui. Mas eu achava que o que as pessoas vão pensar se eu falar de Deus, né? No meu Instagram, o que o marketing digital fala do Instagram, né? Do seu nicho, do que você tem que falar, do que você não pode falar. Não pode falar de nada, né? Se a gente for ver um olhar de marketing digital, você não pode falar. Assim como as pessoas, né, evitam falar de política, elas também evitam falar da espiritualidade, de Jesus, Espírito Santo. Por quê, gente? Porque desde que eu comecei a live, por mais que estão chegando muitos seguidores, tem muita gente indo embora. Então, assim, desde que eu comecei a live, já foi mais, assim, mais de umas 100, tantas pessoas já foram embora do meu Instagram. Então, é assim, a gente paga o preço, né, de abrir a nossa boca. E durante muito tempo eu não paguei. Mas muito tempo. Era tipo deixa eu fazer de um jeito que eu faça, né? Que eu faça isso aqui, mas que também eu não fique tão vinculada, que isso não interfira os meus agendamentos de constelação. Porque imagina, a pessoa vai marcar uma constelação e ela vai me ver, né, tipo, um louvor, Então, durante muito tempo, o vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, ele foi basicamente excluído da minha vida. Não sei vocês. Mas eu não falava de Jesus.
Eu não falava de tudo o que o Espírito Santo tinha transformado na minha vida, por exemplo, muito aqui nas redes sociais, dessa forma que a gente tá fazendo. Porque, gente, quem me conhece sabe que se eu tivesse pagado o preço, eu poderia estar fazendo isso aqui, ó, muito antes. Aí eu dei um jeitinho, falei, então eu vou fazer um podcast. Ok, mas eu sabia que não era isso. Porque todos os dias que eu postava um podcast, eu pensava assim, ó, nossa, no Instagram isso ia ter tantas outras visualizações. Ah, mas como eu vou fazer? Ah, mas é difícil gravar. Ah, mas as pessoas não vão assistir. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Gente, era tudo desculpa. Porque a gente é ótimo em dar desculpa. Pra não fazer isso aqui. Pra não fazer o que tinha que ser feito. Porque era o que a minha família vai pensar. O que meu irmão vai pensar? Nossa, o que minhas clientes vão pensar? Nossa, o que... E eu falava assim, não, mas a minha vida já é um testemunho de Deus. Olha como a gente é ridícula. Ridícula, nem não, ridícula. Tá, sua vida é um testemunho de Deus, mas se você não abrir a boca pra falar, ninguém vai saber, só você. Você acredita, mulher? Se eu não estivesse aqui agora, abrindo minha boca, obedecendo com esse jejum, abrindo esse Instagram, vocês não iam saber de muitas coisas que aconteceram na minha vida e que eu troco aqui com vocês. Então, talvez hoje é um bom dia para você pensar o quê? Será que eu tô indo pelo mundo e pregando o evangelho a todas as pessoas? Gente, e é a todas as pessoas. E é no momento em que você não vai querer fazer. Teve uma situação que aconteceu comigo, que é... Biblinha rosa, gente, é assim, ó. Coisa que eu mais compro no Mercado Livre. Ah, o que você mais compra no Mercado Livre? Produtos de limpeza? Não. Bíblia rosa. Meu marido tá cogitando entrar em contato com a editora pra falar, não dá pra eu comprar umas adiantadas, umas caixas? Porque essa mulher, ela dá Bíblia. Se Deus mandar, gente, eu dou Bíblia. Teve uma vez que eu tava saindo aqui de casa, pronta pra ir pra Orlando. Eu já tava na porta do elevador. E a hora que eu tava na porta do elevador, veio assim, a Bíblia rosa. Você esqueceu? Falei, mas eu não ia levar, né? Gente, a Bíblia pesa, né? Então, eu vou pra Orlando, por exemplo, não ia levar minha Bíblia. Ia fazer meu devocional, ai, boa. A Bíblia não é mais sua, é pra você entregar pra Cris e pro Charles, os donos da casa de Orlando. Só que, gente, a minha Bíblia era a minha primeira Bíblia. Ela tava chorada, coisada, ela tava... Aí eu falei, meu Espírito Santo, ela tá chorada, ela tá riscada. Não, depois eu compro uma, ele não é essa. E eu cheguei lá e falei, gente, eu tenho um presente. Mas ele tá todo chorado, tá todo... E essa Bíblia, ela foi pra Carol, a Carol, a filha deles, depois de um tempo, né? E depois eles todos... orando na Bíblia, ela se converteu, ela se batizou, o Charles foi pro Legendários. Então assim, ele vai mandar você fazer as coisas. Teve uma outra vez, gente, que eu tinha comprado uma Bíblia para dar para uma pessoa, ela tava no meu carro, uma amiga dos Estados Unidos também tava no Brasil, e aí a gente tinha um encontro marcado com várias amigas e com ela, e naquele dia as amigas cancelaram. Eu falei, não, a gente já guardou nossa noite, vambora, vamos nós duas. A hora que a gente saiu, caiu uma chuva e o carro dela tava longe. Eu falei, amiga, entra no meu carro e eu te levo. E a Biblinha, gente, fechada, nova, aqui do meu ladinho. Antes de eu ligar o carro, essa minha amiga começou, aí ali ela desabou. Tudo que ela não tinha falado na noite toda, ela falou ali. Tudo que ela tava vivendo, tudo que ela tava passando, as transformações... E nos olhos dela dava pra enxergar que Deus tinha esquecido dela. E chegou o momento que ela até falou, eu só queria que Deus lembrasse de mim. E naquele momento o Espírito Santo falou assim, a Bíblia não é da fulana, é dela. Só que essa minha amiga, gente, pra vocês terem noção, eu tinha falado assim, como tá a sua espiritualidade? Como tá seu contato com Deus? E ela tinha respondido assim pra mim,
Ah, amiga, eu tenho uma pessoa que abre o tarô pra mim, que... Eu falei, entendi que você vai ter um rolê aqui. E aí eu falei, olha, você pode recusar, mas o Espírito Santo pediu pra eu te dar. E naquele momento ela falou, meu Deus, eu entendi quando você me deu essa Bíblia que Deus não se esqueceu de mim. Porque ele fez chover, ele fez todo mundo cancelar, ele fez eu parar meu carro longe, ele fez eu entrar no seu carro. Alguma coisa me fez desabafar tudo que eu tava guardando e não querendo contar. E você tinha uma Bíblia no carro. Então, assim, Deus não... Ele prova através disso aqui que Deus não se esqueceu e que Deus tem planos. Mas a vez principal, gente, pra mim, que esse vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, foi uma vez que eu atendi uma moça, ela foi fazer um healing comigo. E ela era chiquérrima. E naquele dia, eu tava com uma Bíblia ali no meu espaço, né? No sol, lacradinha, fechadinha. Que eu tinha comprado 2. E aquela mulher, gente, a rasteirinha dela era da Chanel, pra vocês terem noção. E a gente tem a tendência de achar que, tipo, quando Deus mandou eu pegar 2 Bíblias, eu falei assim, bom, ele vai pedir pra que eu abençoe alguém que não tem condição de comprar, né? Uma pessoa que tem uma rasteirinha da Chanel pode comprar 200 Bíblias dessa, né? Acabou a sessão, o Espírito Santo, no meu ouvidinho, a Bíblia rosa dela, entregue. Eu não vou. Não, você tá errado, é coisa da minha cabeça, não. Paguei de louca. Gente, parecia que a bunda da mulher tinha colado no sofá do meu atendimento. Ela não levantava pra ir embora. Ela ficava assim, olhando pra minha cara e falava assim, que delícia, né? Que bom, seu atendimento é muito bom. E ficava assim, gente. Uns 3 minutos nós ficamos assim. E o Espírito Santo veio, ela não vai levantar. Até que você dê o presente dela. Não acabou. Eu falei, meu Deus. Meu anjo. Gente, quem ia querer falar pra pessoa que você nunca viu na vida, que não precisa ganhar uma Bíblia? Então... Não, gente, eu não queria. Eu não queria ir ao mundo e pregar pra ninguém naquele momento. Não queria. Não queria. Mas eu precisei. E eu falei, então... Eu preciso te dar um negócio, mas eu não sei se você vai aceitar, mas se você não quiser aceitar, tá tudo bem. Imagina, né, gente? Um pedido do Espírito Santo, você acha que a pessoa não vai aceitar? Gente, era aquela... Eu dei a Bíblia na mão dela. Tudo que essa moça não tinha chorado na sessão, ela desabou ali. Ela chorou, falou assim, você pode abrir pra mim e me mostrar como você faz? E eu abri e a palavra que saiu era uma confirmação de todo o atendimento que eu tinha feito com ela. E quando acabou o meu atendimento, antes do Espírito Santo me falar pra entregar a Bíblia, alguma coisa dentro de mim pensou assim, cara, o healing vai ajudar ela, mas essa moça, ela precisava. Ela ainda não entendeu o que é. Porque existe aquele buraco, gente, que nada no mundo vai tampar. Não vai ser uma roupa de marca, não vai ser uma mansão, não vai ser um carrão, né? E tudo isso, não tô dizendo que dinheiro é ruim, muito pelo contrário, eu gosto bastante de fazer dinheiro, de ter dinheiro. Dinheiro é bom, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu abençoo pessoas, mais eu abençoo famílias, mais eu abençoo a minha família, mais eu transformo vidas. Dinheiro é bom, mas não é tudo. E existem algumas coisas que talvez você passe para entender que o seu valor não tá ali. E aí ele segue, gente, né? Falando que as pessoas das igrejas cristãs aceitam e tentam executar esse versículo, porém, 2 versículos depois, em Marcos, Jesus diz que os crentes expulsarão demônios, falarão em novas línguas e imporarão as mãos sobre os enfermos.
Se a gente não quer falar, você acha que a gente quer botar a mão e declarar que alguma doença saia em nome de Jesus? Como é, gente? A hora que pedir pra vocês, não dá uma coisinha assim? Alguém já passou por isso, gente? De sentir que tinha que falar alguma coisa pra alguém? De sentir que tinha que orar pela doença de alguém? É muito desafiador. E às vezes, olha como é contraditório, né? Às vezes, aqui tem muitas mães. Quantas vezes o seu filho não estava bem, que você poderia ter imposto as suas mãos sobre ele e declarado e pedido em nome de Jesus. Porque tudo que pedires em meu nome, né, vai acontecer. A gente não tem fé o suficiente para acreditar que a gente pode declarar sobre um filho, sobre uma dor de cabeça e que ela vai curar. Às vezes a gente não tem coragem de impor e curar sobre a nossa vida. Quantas coisas, às vezes, quantas doenças você tá sentindo? Né? Gente, todo dia chega alguém pra mim nos atendimentos. Eu tenho endometriose, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que, tudo assim. Declare sobre a sua saúde também, sobre a sua enfermidade. Impõe as suas mãos. Jesus diz que expulsarão demônio, gente. Às vezes a gente tem uma imagem de demônio. Eu lembro que quando eu ouvia isso no começo, eu falava, nossa, demônio pra mim. Lembra de desenho animado? Aquele negócio assim, ó. Pra mim era aquilo. E às vezes o expulsar demônio, já sentiram? Teve uma vez que aconteceu uma tragédia na nossa família, assim. A gente perdeu alguém de uma forma muito trágica. E depois de uns dias, a minha casa, eu entrava assim, eu falava, tem alguma coisa errada. Essa casa não tá normal, tem alguma coisa errada. O Gui começou a adoecer, a Má começou a adoecer. E aí eu liguei pra dona Madalena, que é uma senhora, né, que faz que ela ora e tal, e benze, né, antigamente a gente falava benze. E ela falou, filha, tem alguma coisa na sua casa. Você vai impor as mãos e expulsar demônios. Eu não sei fazer isso. Vamos fazer isso, misericórdia. Ela falou, não, você vai pegar a Bíblia e vai declarar, vai expulsar em nome de Jesus, vai expulsar em nome de Jesus, vai pedir para que o Espírito Santo te mostre se tem alguma coisa na tua casa. E você vai fazer isso pela tua casa. Não sou eu, não é ninguém, não é. Eu falei, meu Deus. E eu fui, gente. E eu fui cômodo por cômodo, declarando. Sai em retirada em nome de Jesus. Não sabe fazer, gente? Pega. Tá, como é aquele versículo que eu sempre esqueço? Que é o que a gente vai declarando em casa? Gente, não esperem que eu lembre o nome de versículo tudo aqui, ó. Tô com a Paola aqui, ó, pra ela me ajudar. Mas eu peguei aquele versículo que a gente falou essa semana e eu fui declarando, gente, em nome de Jesus. Sai em Salmos 91. Eu fui declarando em nome de Jesus. Sai em retirada, sai em retirada, sai em retirada. Essa casa pertence ao Jesus Cristo. Essa casa não é sua. Sai em retirada, sai em retirada, sai em retirada. Então, assim, às vezes a gente olha isso e acha que a gente vai ter que sair pela rua expulsando o demônio das pessoas. Não é, porque às vezes né, eu entendi depois de um tempo que esse demônio aqui, né, ao meu ver, tá, gente? É o meu jeito, o que faz sentido pra mim, mas que esse demônio, quando tem um jeito que isso aqui me pega, às vezes, que é preguiça, muita preguiça,
Ou quando eu tô tão preguiçosa que a minha roupa que é pra dobrar eu não dobro, as roupas que é pra tirar do varal eu não tiro, a hora que é pra ir pra academia eu tenho uma vontade de dormir de novo. Gente, vocês não estão... Além do sono de manhã, vocês estão vivendo uma batalha espiritual todos os dias pra acordar. Vocês estão entendendo, né? É isso? Então, assim, esse lugar. Por quê? Porque na preguiça sua casa fica suja. Um lugar sujo. Na preguiça você fica se sentindo o cocô do cavalo do bandido. Quando à tarde você percebeu que você podia ter ido na academia, cuidado de você, que você ia estar com o emocional melhor, que você ia evitar briga com as pessoas. Voltei, gente. Me avisem se eu voltei. Eu até ajeitei na cadeira. É, gente. Uma casa desarrumada, ela tem cara de quem? De um demônio ou de Jesus? Do Espírito Santo? Não tem como fluir. Não tem como fluir numa casa suja, com coisa velha, com prato quebrado, com coisa quebrada, com coisa colada. Nada quebrado na casa de vocês, gente. Nada faltando, nada fora do lugar. Um lugar limpo, uma casa que o Espírito Santo possa habitar. Não uma casa que tá com 15 quilos de roupa pra dobrar, roupa pra lavar. Sabe assim, Isso, gente, são coisas que ao invés da gente reclamar que tem que fazer, a gente deveria agradecer que a gente tem pra fazer. Olha lá, Rafa, a confirmação. Cara, se sua casa tá bagunçada, com coisa de criança, às vezes no chão, você tem uma família, você tem uma criança. Só que ela não precisa ficar bagunçada. Assim, agradeça por você poder desfrutar do seu filho. Cara, se você tem louça pra lavar, significa que você tem comida na sua casa. Agradeça e lave com gratidão. Se você tem uma cama pra arrumar, pra trocar lençol, pra fazer não sei o quê, agradeça porque você tem uma cama. Olha a chuva que caiu ontem, gente. Ontem caiu granizo nessa cidade. Você sabe o que eu comecei a fazer ontem, gente? A última chuva forte que caiu, o meu espaço entrou água por todas as paredes. Eu entrei em desespero. Ontem eu tava aqui em casa e começou a chover granizo. Ontem foi uma chuva 3 vezes pior do que a chuva de que molhou tudo. Vocês sabem o que eu fiz? Aqui de casa, o que eu podia fazer? Abri minha Bíblia, fechei meus olhos, imaginei que eu tava lá no sol e comecei a declarar. A declarar, gente, que aquele espaço estava seguro, que as paredes estavam seguras, que estava tudo seguro, que estava tudo bem. Comecei a declarar em nome de Jesus. Caiu uma aguinha numa parede ali no negocinho, mas que assim, perto do que aconteceu da última vez, nada. Ontem eu lavei meu carro, literalmente, estava com aspirador de água e ontem foi o dia. Gente, enquanto eu aspirava a água do carpete, saía tanta terra e eu pensava, não, mas tá bom. Ai, gente do céu, é isso. E é isso que a Rafa falou. Como é que você quer prosperar? O Espírito Santo falava, vai parar quando estiver limpo. E não é o carro que eu tô limpando. Não é, gente, nunca é. Nunca é o carro que a gente tá limpando. Mas é isso mesmo, Rafa. Às vezes você tá assim, ó. Não, que minha casa não tem as coisas combinando. Porque o dia que eu tiver a casa, aí eu vou ter as coisas combinando. Não, porque não dá nem gosto de arrumar essa casa aqui. Porque não é minha. Não, porque não sei o que, não sei o que. Só que enquanto você não agradece e cuida do que você tem, você não vai passar para o próximo nível.
Pra que ele vai te dar se você não cuida nem do pouco? Pra quem é grato no pouco, muito será dado. Não é ao contrário, entendeu? Não é pra quem é ingrato no pouco que vai ter o muito. Sabe por quê? Porque se Deus te der, ele pode te dar. Só que você vai tratar do mesmo jeito. Você vai tratar com o mesmo desdém. Você vai reclamar do mesmo jeito. Vai ficar sujo do mesmo jeito. Entendeu? Às vezes a gente tem apego, gente. Apego também não é coisa do Espírito Santo. Apego. Ai, o prato tá trincado. Ai, mas ele é tão bonito. Lixo. Doa lixo. Tira da sua casa. Faz, gente, uma varredura na sua casa. Pique papéis que não tem mais sentido. Tem gente que guarda caixa de conta de luz paga, de não sei o que paga. Isso é desordem, gente. Você não vai usar mais. Tá tudo digital hoje. Pica. Pica documento que você não vai mais usar. Pica documento vencido. Sabe? Tira as coisas antigas. Gente aqui que tá com coisa, gente, de ex-namorado dentro de casa, de ex-marido. Tira, faz uma limpeza, Cartas, essas coisas, sabe as coisas de namoradinho? Às vezes, tudo fora, gente, joga tudo fora. E de fato temos a imagem de demônio em pessoas, em destruição ou atrapalhando de alguma forma. Nunca tinha pensado assim, faz muito sentido. É isso, gente, o demônio ele não vai se apresentar na tua casa vermelhinha igual o desenho animado. Ele não vai se apresentar no mundo assim, igual desenho animado. Não vai. Ele vai se apresentar na sua preguiça, ele vai se apresentar às vezes numa coisa que seus filhos ficam doentes, você fala, meu Deus, mas o que essa criança tem? Que ninguém acha. Só que aí também vocês têm que entender, qual é o programa que tá passando na televisão de vocês? Qual é a música que vocês estão ouvindo na casa de vocês? Qual é a música que tá tocando no rádio do carro? Essa semana eu pensei, vou dar um pega nessa casa. Foi aí que a Júlia virou a ficar doente. Por Deus, eu passei a semana no hospital indo e voltando e não descobri o que ela tinha. Eu muito cansada e a casa, né? Do mesmo jeito, provavelmente, porque que energia. É isso aí, ó. Eu vou sair porque as nossas... Vai lá, tranquila. Sem dormir, não descobriu o que ela tinha. Ela chorando de dor, mas ontem mesmo no maior cansaço limpei a casa. Dri, declara sobre a vida dela. Declara sobre a sua casa. Declara, profetiza que ela já tá ótima, que tudo que não for do Espírito Santo sai em retirada. Você fala com essa frase, tá? Saia em retirada em nome de Jesus. Não é no nosso nome, é em nome de Jesus. Sai em retirada em nome de Jesus. Eu abro todas as janelas. Sai em retirada em nome de Jesus. E aí você começa a ler o Salmo 91. Abre a tua Bíblia, vai profetizando, profetiza, bota a mão na cabeça da tua filha e profetiza a vida sobre ela. Porque, gente, vocês estão vivendo uma batalha espiritual. É isso. É isso, todas as vezes, eu falo assim, ó, todas as vezes que a gente tá pronta pra, né, vão pelo mundo e preguem o evangelho. Vamos lá, gente, volta lá no demônio do desenho animado, vermelhinho. Você acha que ele ia estar feliz eu estar abrindo um Instagram e falando, né? E pregando? Você acha que o inimigo, né, esse demônio vermelhinho aí que a gente imagina, gosta, ele odeia famílias. Você acha que ele gosta de eu abrir meu entre mãe e madrasta lá e falar, gente, vocês estão tretando aí? Ó, foi isso aqui, ó. Muita terapia, movimentos sistêmicos, mas aqui, ó, foi isso aqui que curou nossa família. Dá pra curar a sua também, vocês querem? Ele tá puto. Entendeu? Como tá puto, o que eu faço? Eu me firmo aqui, ó. Porque minha filha só tem isso aqui, que é maior.
Só tem isso aqui. Sem dormir, não descobriu que ela tinha, ela chorando de dor. Eu declarei, ela chorando no banheiro de dor, eu fui declarando e falando, filha, em nome de Jesus. Agora você vai declarar cura. Dri, cura. Às vezes o mundo é dentro da nossa casa, nossa família também. Vou continuar. Sinceramente, creio que alguns instantes de reflexão sincera revelarão a alma que busca que, se Jesus falava a sério ou dizer que devemos cumprir as palavras, ele também falava a sério quando falava, basicamente, que a gente tem que impor as mãos sobre os enfermos e expulsar demônios. Se vamos seguir todo o evangelho, não podemos pegar as escrituras com as quais nos sentimos confortáveis e ignorar o resto. Precisamos de todo o conselho da palavra de Deus, não apenas de partes e pedaços dela. Bom, então, gente, eu vou pegar aqui, eu quero pra mim a parte da abundância, que a gente veio pra ter abundância, que ele vai dar, que ele não sei o quê. Ai, mas a parte da mulher sábia, tipo, tudo bem que tá na Bíblia, mas não tem sentido pra mim, Rê. Nós estamos em 2026 e... Amada. A parte da paciência de Esther, ai, também não é pra mim não, Rê. Entendeu? Quantas de vocês estão berrando com o marido de vocês, sendo uma ogra com o marido de vocês? Quantas? Gente, se o marido de vocês tratasse vocês como vocês tratam ele, ele já tinha ido embora. Muitas vezes, tá? Oi, hi. Bom dia. Não é verdade, gente? Aí essa parte da mulher sábia, que tem paciência, que tem doçura pra falar, a gente tira. Então aí eu também quero a parte que fala que reviravoltas milagrosas acontecerão na minha vida. Mas a parte do ir ao mundo, né, e pregar o evangelho a todas as pessoas, eu ainda não tô, assim... Acho que não é pra todo mundo. Amada, querida. Marcos diz que os apóstolos foram por toda parte pregando a palavra. E Deus confirmava a palavra com os sinais que a acompanhavam. Aí eu tô relutante. Hoje eu vou ir visitar a avó do meu marido que teve AVC e teve alta nessa semana. Ontem eu ouvi um cochicho. Vai lá pra Urapura. É isso, pai. É assim, entendeu? É assim. Sempre acreditei que esses sinais... Então, o que ele fala assim? Que Deus vai confirmar a palavra, né? Deus vai confirmar a palavra. Sempre acreditei que esses sinais e maravilhas fossem curas milagrosas. Até o dia em que Deus começou a me mostrar que eu devia crer não apenas em curas milagrosas para confirmar a palavra que foi pregada, mas também devia crer e esperar reviravoltas milagrosas e frutos abundantes em qualquer área sobre a qual eu estivesse ministrando. Gente, que eu podia crer e esperar reviravoltas milagrosas e frutos abundantes. Deus é especialista em reviravoltas milagrosas e frutos abundantes. Especialista. Ontem eu encontrei uma amiga, ela falou assim, nossa amiga, é tão engraçado de ver a sua vida, porque a tua vida teve uma reviravolta. Ela quis dizer assim, amada, você era a pessoa mais cagada na área de relacionamentos que eu conheci na minha vida e você casou com um abençoado. Você era a pessoa mais cagada financeiramente que eu conheci e você prosperou. Você era a pessoa que vivia para agradar todo mundo e agora você tá nem aí. É isso que ela quis me dizer. Reviravoltas milagrosas. Frutos abundantes. Sabe por quê, gente? Porque a tua vida também é um evangelho vivo.
todas as vezes que alguém fala assim, meu Deus, a sua vida foi transformada. Eu tenho pedido coisas específicas e tenho recebido. É isso, Bru. Quando alguém fala, meu Deus do céu, a sua vida foi transformada, eu falo assim, não se iluda, não fui eu. Foi Jesus, foi Espírito Santo. Isso aqui, ó, trabalho do Espírito Santo, nada meu. Não se iluda. Eu não tinha essa capacidade, a Madaba não tinha. Se você visse as cagadas que eu já fiz na vida, você ia ver, literalmente, que eu não tinha capacidade de fazer isso aqui. Entendeu, gente? É assim, não é. Não é. Eu lembro que uma das minhas maiores dores durante muitos anos, foi a dor de relacionamento. Eu sofri muito na área de relacionamento nessa vida, assim, ó. Mas sofri muito, gente. Eu falo que desde que eu me conheço por gente até os meus 30 anos, eu só sofri na área de relações, de relacionamento. E eu achava que quando Deus mandasse a pessoa que eu entenderia que era a pessoa certa pra minha vida, aquilo ia demorar um tempo, aquilo ia demandar, aquilo... Eu falava, ai meu Deus, eu vou começar tudo de novo, que preguiça. Ai, aquele joguinho de relacionamento. Eu falava, ai, eu não tenho saco, Deus, mais pra isso. E basicamente, gente, a minha relação com o Gui foi uma reviravolta milagrosa. Do dia pra noite. A hora que eu olhei aquele menino, que na época eu falo que a gente era 2 crianças, basicamente, né? Foi há 6 anos, mas a nossa mentalidade, o nosso posicionamento interno. Eu olhei pra ele e falei, meu Deus, é ele. E desde o primeiro dia que ele me levou pra jantar, ele nunca mais saiu da minha vida, gente. Eu nunca mais. Gente, isso é literalmente uma reviravolta milagrosa. E um fruto abundante. Quando Deus me pediu as empresas, Ele estava querendo elas para que Ele pudesse fazer uma reviravolta milagrosa e me dar frutos abundantes. E eu era a pessoa mais improvável para Ele fazer isso. Eu era a pessoa mais workaholic para Ele fazer isso, para fazer um pão. Eu era a pessoa mais alucinada por dinheiro. Eu sempre gostei de fazer dinheiro, gente. Porque eu aprendi nas minhas dores muito cedo. Eu tinha entendido que eu precisava fazer com as minhas próprias mãos e que eu precisava ter dinheiro, que eu precisava para que eu me mantivesse viva. Basicamente era isso. Então eu era a pessoa mais improvável para olhar para vocês e falar, gente, dinheiro é bom, mas não é tudo. A mais improvável que vocês possam imaginar. É só você ver o seguinte, gente. É só você ver que... Quer ver como eu gostava de dinheiro, gente? Abre meu feed lá nessa época. Eu só vivia por ele. Só vivia pra fazer dinheiro, pra viajar, pra fazer dinheiro, pra viajar. Eu continuo viajando, mas outro lugar. Não é um lugar pra eu mostrar pras pessoas. Não é um lugar pra eu ter as coisas de marca. Não é um lugar. É outro lugar. Entendeu? Então, assim, você tá esperando reviravoltas milagrosas e frutos abundantes? Ou você tá esperando a tragédia? Porque às vezes a gente tá esperando a tragédia. A gente tá esperando o plantão da Globo da nossa vida. Meu Deus, agora a casa cai. Nossa, esse mês nós não vamos conseguir pagar as contas, hein, marido? Ah, esse mês nós estamos... Meu Deus, esse mês eu tô perdida. Eu não sei o que eu vou fazer da vida. Minha filha, todas as vezes que você declara isso, você não está esperando uma reviravolta milagrosa e um fruto abundante. Todos os dias, gente, que eu acordo, eu falo assim, nossa, gente, hoje é um bom dia para eu viver milagres, né? O que será que o Espírito Santo vai fazer na minha vida hoje? O que será que o Espírito Santo vai fazer na minha vida hoje? Mas também tenho sofrido esmagada, mas crendo que Deus está cuidando de cada detalhe da guerra travada com quem Deus quer abençoar. Eu também sou improvável na área de relacionamentos. Estou numa fase de saco cheio. Entreguei pra Deus tudo. Diz, me envia o meu Boaz. Bro, a gente vai ser esmagada.
A gente não quer ser esmagada, mas a gente vai ser esmagada. Bom dia, Rai. A gente vai ser esmagada, não tem como. Não tem como não ser esmagada. Sabe por quê? Sabe por que Deus esmaga a gente? Porque senão é só Deus começar a fazer que a gente fala, ai, tá bom, já aprendi, agora eu vou. Não vai. Você tem que ser esmagada, gente. Quando a minha vida mudou, há 2 anos atrás, eu fui esmagada em todos os sentidos. Esmagada na minha área profissional, esmagada na minha área de amizades, esmagada na minha área financeira. Eu fui esmagada na minha identidade. Eu fui esmagada na minha identidade, porque Deus pediu a minha identidade. Eu era workaholic, eu era essa pessoa, então eu fui esmagada. Só que eu precisei ser esmagada para que ele pudesse me mostrar, querida, você vai deixar eu trabalhar ou você não vai? Eu tenho planos aqui, ó, e pressa. Vai deixar ou você não vai? Porque se Deus não esmagasse a gente, Bru, quanto tempo a gente ia permanecer em lugares que não é pra gente permanecer, em relações que não é pra gente permanecer? Às vezes, gente, aquilo que tá mais atrasando a nossa vida tá pintado de ouro. Às vezes, aquilo que tá mais atrasando a nossa vida tá pintado de uma relação, tá pintado de uma amizade, tá pintado de um trabalho que parece bom aos olhos do mundo. Tá lá. Um cocô folhado a ouro na tua vida. E você tá assim, ah, mas é de ouro, tá? Mas é um cocô. Entendeu? Aí você fica igual eu, que Deus falava, dá aqui essas empresas, minha filha, não quero. Tá bom, vou te esmagar. Basicamente foi isso a nossa dinâmica. Ele me pedindo, eu recusando, ele me esmagando. Ele pedindo, eu recusando, ele me esmagando um pouco mais. Até chegou uma hora que ele não tinha mais onde esmagar. Eu com meu irmão, quando a gente era criança, a gente brincava assim, ó, na cama, de guerrinha. E aí, quando eu não aguentava mais, eu batia assim e falava, água, que eu era mais nova. Basicamente, eu fiz isso com Deus. Não aguento mais, água. E aí ele falou, glória a Deus, né? E aí, gente, a partir daquele momento, só reviravoltas milagrosas e frutos abundantes na minha vida. Só. Mas me esmagou. E aí, quando o esmagar dele é tirar o trabalho que você achava que era o sustento da tua vida, da tua casa, como se existisse só esse. A gente fica ali perfumando cocô. É isso mesmo, Bru. E às vezes eu tenho que falar bem claro pra vocês entenderem que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro, gente. Então assim, cara, eu quero reviravoltas milagrosas e frutos abundantes. Mas eu quero jogar o cocô de ouro fora, sabe assim? Dar descarga, falar tchau, já deu. Vamos falar de mim, vão me julgar. Porque a turma só vai ver o ouro, não vai ver o que é aquilo, não vai ver o cheiro, não vai ver o quanto aquilo tá impactando a sua vida. As pessoas só vão ver o ouro. Uma empresa, aos olhos da sociedade, por exemplo, gente, é ouro. Só que se aquela empresa está causando desgaste, perda de família, perda de filhos, perda de saúde, é ouro? Um relacionamento, às vezes, diante do mundo, é ouro. Só que se aquele relacionamento está tirando a sua paz, a sua identidade, a sua alegria, é ouro? É ouro. E aqui Deus diz, não importa o que você faça no serviço ao Senhor, quer seja cuidando da sua família, quer seja como funcionária de uma empresa, como funcionária pública, como voluntária em um hospital ou em asilo, seja o que for que você faça, onde quer que você faça, creia em Deus para trazer reviravoltas milagrosas que se seguirão a coisas que você faz para servir a Ele. Ele está dizendo assim, ó, você não vai servir a Ele quando Ele fizer. Você vai servir primeiro. Independente do que Ele vai fazer, quando Ele vai fazer, se Ele vai fazer. Jesus nos cura onde quer que estejamos sofrendo.
aonde quer que estejamos sofrendo, em qualquer lugar. Quando nos dedicamos a cuidar dos seus interesses, podemos esperar que os sinais nos acompanhem. Quando nos dedicamos a cuidar dos seus interesses. O que eu tô fazendo aqui, gente? Cuidando dos interesses dele. Vocês todas são interesses dele. A vida de vocês é interesse dele. A família de vocês é interesse dele. Porque ele tem planos para você. Porque ele tem reviravoltas milagrosas e frutos abundantes. E o que a gente tá vivendo nesses 30 dias, você vai falar. Entendeu? Tá fazendo sentido aí, gente? Como é que foi aí com vocês? Toda área da nossa vida tem importância para Deus. Ele quer tudo. É isso mesmo, Bru. Ele quer tudo. Ele não quer que você dê só esse. Ele quer esse, ele quer caneca, ele quer isso aqui. Ele quer tudo da sua vida. Porque não dá pra dividir sua vida. Não, eu sou a Renata no trabalho. O que eu queria fazer, gente? Dividir minha vida. Tá bom, Deus, você vai ter a minha pessoa. Mas não na minha vida profissional. Porque, gente, eu tinha a pachorra de falar: Deus, é que você não tá entendendo. Como eu trabalho com constelação, eu não posso falar de Jesus para as pessoas. É antiético. Entendeu? Era essa pachorra que eu tinha, Bru. Você acredita? O que eu fazia, gente? Tá bom. Eu deixo você agir. Só que, vamos dizer que eu deixo você agir em 1/4 da minha vida. Pode ser? Ah, você me entende, né? Pode ser. Às vezes a gente quer fazer isso, gente. É isso. Às vezes a gente quer fazer isso. Fechem os olhos. Espírito Santo, eu declaro e eu profetizo sobre a vida delas, Pai. Eu profetizo saúde, eu profetizo cura. Eu profetizo que tudo o que está na vida delas, na casa delas, que não seja seu, saia em retirada em nome de Jesus. Que a casa delas é um lugar pronto para te receber. Que o coração delas é um lugar pronto para te receber. Que elas sintam os detalhes, as confirmações, Pai. E que nessas pequenas confirmações ou grandes confirmações, ela enxergue a tua presença. Enxergue ao ponto, Pai, que quando ela tiver medo de falar, aquilo seja impossível. Que seja uma reviravolta tão milagrosa e um fruto tão abundante que não seja possível não ver, Pai. Que não seja possível elas não falarem sobre isso. Que o Senhor restaure casamentos, que o Senhor restaure famílias, que o Senhor restaure corações quebrantados e quebrados. E que elas possam ser o sal do mundo. Que no dia de hoje elas possam ser o sal da casa delas, a luz da casa delas. E que cada um que cruze por elas hoje não saia sem sentir a sua presença, Pai. E que elas sintam como é ser o espelho da tua presença. Eu declaro sobre o dia de hoje, sobre um dia maravilhoso, sobre momentos maravilhosos, sobre frutos abundantes. Eu declaro sobre a saúde de cada uma delas, Pai. Eu declaro sobre a área profissional de cada uma delas, Pai. Que o Senhor traga direção, Pai, para elas. Que o Senhor traga clareza, Pai, das decisões que elas têm que tomar essas próximas semanas, esses próximos dias, Pai.
Que o Senhor traga clareza, Pai. Muitas aqui estão com medo de crescer, assim como eu tinha. E ainda tenho uma parte em mim. Que o Senhor seja a nossa força impulsionadora. Que o Senhor nos lance ao mundo. Que as pessoas possam nos ver cada vez mais vivendo na Tua presença, Pai. Eu declaro que elas são amadas, que elas são escolhidas, que elas são preciosas, Pai. E eu declaro que hoje elas sentem isso e elas se lembram disso. Elas se lembrem que, independente do que o Pai da terra delas fez por elas, que elas se lembrem que ela tem um Pai. Um Pai que não hesita em dar, que não hesita em atender. Um Pai que mima suas filhas por prazer, por honra. Que nesse dia, Pai, elas se permitam ser filhas amadas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vocês estão bem, gente? Caiu, gente? Voltou? Não? Tá tudo certo? Todas bem? Olha, gente, eu achei que essas lives iam ser poderosas, mas nem eu achei que iam ser tão. Vou ser bem sincera com vocês. Amém. Oi, Cris. Gente, amanhã estaremos aqui. É minha primeira vez, Bru? Não tinha visto sua carinha aqui ainda. Seja bem-vinda. Amanhã estaremos aqui, 6 horas da manhã, prontinhas para ouvir mais. Bru, vamos ficar 30 dias aqui, tá? Hoje foi o 4º dia, então temos chão. Gente, para quem é a primeira vez aqui, a gente começou um jejum e aí cada uma escolheu, né, entendeu o jejum que quer fazer nesse momento. O jejum transforma a vida, famílias, ele faz milagres na nossa vida. Eu falo que tudo que eu tô vivendo hoje, né, foi fruto de jejum. Então, se você veio, se você sentiu, escolha algo, né? O jejum, gente, eu falo que ele é algo que a gente tira pra gente estar mais presente. Eu falo que é um pouco da gente matar nossa carne pra tá mais pronta pra ouvir, de fato. Então, quem chegou hoje, sintam-se à vontade. Muitas estão fazendo jejum aqui de vir para oração. Então, muitos jejuns aqui são esse compromisso de estar aqui às 6 horas da manhã nesses 30 dias. Então, é isso, meninas. Sejam bem-vindas. Eu espero vocês. Ainda temos uma caminhada para receber mais. Bom domingo a todas, aproveitem a família de vocês, aproveitem essa véspera, né, de emenda de feriado e desfrutem da vida. Amanhã estaremos aqui, gente. Quem puder divulgar, mandar para as amigas, quiser tirar print para postar no Instagram, divulguem, falem, né? Falar da live, gente, é levar também o evangelho, é levar essas lives mais adiante, tá? Amanhã, 6 horas da manhã, a gente tá aqui, gente. Beijo, bom domingo!